Boa noite, Brasil! Boa noite, meus amigos, minhas amigas internautas. Alô, Pará! A voz única da arbitragem está entrando no ar, sempre com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e, é claro, do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo muita proteção, muita paz, muita saúde aos lares de cada um de vocês, é claro, e de seus familiares. Programa Regra 18, a partir de agora, é claro, falando a linguagem da arbitragem de dentro de campo de jogo, doa a quem doer, porque aqui o papo é reto, filho. E no programa de hoje, daqui a pouco, vamos destacar as notícias da Casa do Futebol, também da Segundinha Paraense, né? Hoje já teve uma rodada praticamente que decisiva em uma das chaves, tá? Maiores detalhes daqui a pouco. Então, vamos falar também da Série C, da Série D e, é claro, vamos falar para você no segundo tempo do programa Regra 18, a continuidade da Regra 6, os outros oficiais de arbitragem. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, simplesmente imperdível. Você já pode começar interagindo com a gente, você pode até no Facebook fazer a sua solicitação da nossa amizade Kleber Riba de Almeida e, é claro, com a letra K. Coloque foto que a gente com certeza vamos aceitar com a maior satisfação. Nós também, deixa eu dizer uma coisa, já estamos no Facebook já, mas também estamos no YouTube, canal do YouTube, vai lá, faça sua inscrição, Regra 18 Ribas, não tem segredo, Regra 18 Ribas, e vamos falar bastante sobre arbitragem, para que você possa acompanhar os nossos trabalhos. Temos a nossa página lá, Regra 18, e daqui a pouco, inclusive, todo este programa já vai estar na página para que você, quando você tiver um tempinho, possa acompanhar. E é isso aí. E é claro, como sempre, procurando sempre interagir com você e procurando passar o melhor da informação do futebol paraense nacional, quiçá do Brasil. E é claro, do mundo da arbitragem, como deva ser. Programa Regra 18, é claro, sempre de segunda a sexta-feira, sendo que as sextas-feiras agora é o abrindo da janela da arbitragem. Já chegando com a gente, nosso queridíssimo Lúcio Silva. Boa noite, fera. Boa noite para você, grande Lúcio. Grande goleiraço, rapaz. Goleiraço, diga-se de passagem. E hoje no Master tá cada vez melhor, né? Parece vinho. Aí o nosso queridíssimo Lúcio Silva, uma boa noite, muito obrigado pela audiência. Galera, mas antes de propriamente dito a gente começar o programa, nós vamos aos aniversariantes do dia de hoje. Não pode esquecer daqueles que estão, né, renascendo no dia de hoje, nossos amigos e nossas amigas internautas. Então vai todas as felicidades, todos os parabéns hoje para a Vitória Gomes. Vitória Gomes sempre está nos acompanhando, parabéns e muita felicidade para você. O Lico Espacadão, rapaz, sabe o que é o Lico Espacadão? É nada mais que o Lico Saudade, rapaz. Aqui mesmo no Guamá, uma das grandes casas de saudade aqui do bairro do Guamá, onde você entra, você se diverte. Vou dizer uma coisa para vocês, simplesmente show de bola. O Lico Saudade fica aqui na Paulo Cícero, bem próximo ali a 3 de maio, um ambiente bastante agradável, familiar, e diga-se passagem, lá, através do DJ Marcelão, diga de passagem, fera, não deixa você ficar parado. Hoje está no berço, parabéns, meu grande amigo, meu queridíssimo amigo Licos Espancadão, não, Licos Saudade para mim. Também no berço hoje o Luan Silva, que logo mais cedo já esteve nos agradecendo pela nossa lembrança. Grande Luan Silva, grande garoto, parabéns e muitas felicidades. E o Reginaldo Costa. O Reginaldo Costa também está no berço, parabéns e muitas felicidades para todos vocês, e que Deus possa cada vez mais multiplicar essa data por muitos e muitos anos. É isso aí. Bem, galera, mas hoje, vou dizer, eu fui surpreendido positivamente. Eu já admirava esse cara. Eu passei a admirar muito mais hoje. Tá chegando com a gente Paulo Pressão. Fala, Kleber Ribas. Fala, Paulo Pressão. Boa noite. Aproveitando, mandando boa noite especial para toda a galera aí da Passagem Silva Castro, que com certeza está agora acompanhando o programa Regra 18, que sai o Paulo Pressão, acompanhado com certeza da primeira dama. Bem,
O Licas Doido, que de doido não tem nada, que é o treinador do América Mineiro, que brilhantemente eliminou o Internacional da Copa do Brasil, hoje ele deu uma declaração para a Sport TV, que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei muito mais admirado. Ele, na concepção dele, acha inconcebível o árbitro ainda ser amador. Como é que pode, num Brasil como o nosso, onde tem um futebol de primeiro mundo? Hoje já não está tão de primeiro mundo assim, mas os grandes craques ainda estão aqui, ainda se cria aqui. E aí o Licas Doido foi muito feliz, cara, por entender, e ele gritou: como é que pode? Internacional reclama, Corinthians reclama, Flamengo reclama, América Mineiro reclama, todo mundo reclama da arbitragem. Mas todo mundo esquece que a arbitragem é amador trabalhando numa competição profissional onde envolve milhões, aonde o dinheiro, né? Eu achei muito legal. Parabéns ao Licas Doido, cobrando a quem de direito a profissionalização da arbitragem. Quisera que todos, né, pudessem, os clubes, ao invés só de questionar, só de reclamar, pudessem cobrar da quem de direito, porque os clubes, eles cobram da CBF o que é benéfico a eles. Mas da arbitragem só cobrança. É só cobrança. E o Licas foi muito mais feliz ainda quando falou como é que pode cobrar-se tanto da arbitragem o profissional que trabalha a semana toda no seu trabalho, porque todo árbitro tem o seu trabalho, tá? O árbitro necessariamente não depende de arbitragem, não pode depender de arbitragem, porque a arbitragem é tão somente uma prestação de serviço. E aí, o árbitro que trabalha a semana toda, de segunda a sábado, no seu dia a dia, para arbitrar um jogo no domingo, de grande importância, onde envolve milhões. E aí ele citou o América Mineiro, o jogo América Mineiro e Internacional, Copa do Brasil, onde 7 milhões de reais estavam envolvidos, estavam em jogo. Grande Doca Castro, boa noite, meu amigo. Boa noite, grande Doca Castro, aliás, o homem do gás do Guamá. Que diga-se passagem, não vai demorar muito. Alô, Guamá, alô, Brasil, alô, Pará. Em breve, Doca Castro vai estar aqui com Regra 18. Rapaz. E aí pode ter certeza que você não vai ter mais aquela dor de cabeça, que quando faltar o gás, é só ligar para essa fera aí, que ele vai deixar onde você estiver. Viu? Alô, Guamá, em breve, Doca Castro, o rei do gás, vai estar aqui com a gente aqui no programa Regra 18. Um abraço, Doca, um abraço a toda a sua família, a primeira dama, os filhos, uma boa noite, muito obrigado pela audiência. Grande parceirão, Doca Castro, que é o Doca Gás. Não sei porque ele bota Doca Castro, ele bota Doca Gás. Bota Doca Gás, meu filho. Você é o rei do gás aqui do Guamá mesmo. Sérgio Brito, boa noite, meu amigo. Boa noite para você. Acompanhei aí a sua divulgação dos seus certificados, né, de tudo que você adquiriu com seus conhecimentos, estudando. Parabéns, grande mestre Sérgio Brito, que foi diretor de árbitro no departamento de arbitragem do DARFES, Departamento de Arbitragem de Futebol Suburbano. Grande fera, conhece muito de arbitragem. Então, como eu estava dizendo, o Licas Doido, que de doido não tem nada, ele é muito inteligente. Tá de parabéns o Licas Doido. Tá de parabéns, eu espero. Ademir Marcelino já com a gente, boa noite, meu grande amigo Kleber, boa noite, meu grande amigo Ademir Marcelino. Olivaldo Júnior, grande garoto, futuroso, tá cada vez mais crescendo na arbitragem, tá? Fruto também já do DNA do seu pai. Aliás, que o Olivaldo... Alô, Olivaldo Júnior, aproveita para o seu pai, que eu estou ligando para ele, que eu quero trazer ele aqui, no Abrindo a Janela da Arbitragem, que ele tem muita história para contar. Grande mestre Olivaldo Amador. Não, Olivaldo Amador não. O Olivaldo, que é o pai do Olivaldinho. Que esse é o Olivaldinho Júnior e tem o pai, o Olivaldo. Moraes, que em breve vai estar aqui, no Abrindo a Janela da Arbitragem. Então, eu estou muito contente, adorei a declaração do Licas Doido, é isso mesmo, tem sim, tem que cobrar a de quem é de competência, está na hora de profissionalizar essa arbitragem. Eu vou dizer o porquê. Fábio Araújo já com a gente, grande mestre, grande professor, feliz noite, boa noite para você, feliz noite para você e também para os seus familiares,
muito obrigado pela audiência. Grande Fábio Araújo, monstro sagrado da arbitragem, hoje diretor, né? Diretor de árbitros, coordenador. Eu sei, né? Nunca mais escalou o Kleber Riba para nada. Mas é meu amigo. Pô, como é que pode, senhores? Como é que pode? Ainda hoje, só eu enverguei, vou dizer uma coisa para vocês, por quase 12 anos da minha vida, que eu falo até hoje, a marca de uma grande empresa, tá? Do esporte do Brasil nacional. Hilton Miranda, boa noite, amigo. Boa noite, Hilton. Muito obrigado pela audiência. E nunca ganhei nada por isso. Eu vou falar aqui a pênalti. Eu enverguei o uniforme com a logomarca da pênalti de árbitro por quase 12 anos da minha vida. Eu nunca ganhei nada por isso. Os árbitros já envergaram hoje de empresa de telefonia, tá? Os árbitros vestem hoje de uma empresa, né, de canal fechado, de televisão de canal fechado. Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha? Árbitro ganha direito de imagem? Eu passei quase 12 anos vestindo a pênalti. Nunca ganhei R$1 da pênalti. Eu só ganhava quando eu ia trabalhar nos jogos, tá? E aí, a pergunta que não quer calar. E o Lucas Doido foi muito feliz hoje, o técnico do América Mineiro. Tá? Foi muito feliz. Que ele deixou bem claro, não se admite mais hoje amador. Todo mundo é profissional, menos o árbitro, que ganha uma merreca, porque ganha merreca comparado à responsabilidade. E o Lucas Doido foi muito feliz mais ainda quando disse: boa noite, Elson Leão. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado pela mensagem de hoje de manhã, muito linda. Amém. Uma boa noite para você. Muito obrigado pela audiência. Então, para vocês que estão chegando agora, uma declaração que bombou há pouco do Lucas Doido, treinador do América Mineiro, cobrando a profissionalização da arbitragem, porque é inadmissível que um árbitro que vai apitar América Mineiro Internacional, onde tem quase que 7 milhões de reais envolvidos, ou de um lado ou de outro, e o árbitro vai ali para ganhar 4 mil, 3 mil, 5 mil, e é amador. O árbitro de futebol que trabalha a semana toda, de segunda a sábado, no seu trabalho, muitas das vezes. Senhores, para vocês terem uma ideia, o árbitro de futebol hoje, tá? Ele tem uma profissão dele fora. Ele não depende de arbitragem, não deve depender de arbitragem. Nós temos árbitro advogado, nós temos árbitro empresário, tá? Nós temos árbitro professor de educação física, nós temos árbitro professor, nós temos árbitro médico, mas nós temos árbitro desempregado, nós temos árbitro que trabalha com serviço braçal, nós temos árbitro gari, nós temos árbitro carpinteiro, nós temos árbitro pedreiro, nós temos árbitro taxista, eu com muito orgulho, nós temos árbitro motorista de aplicativo, de diversas profissões, que é muito honrosa, diga-se de passagem. Todo e qualquer trabalho que você ganha o seu sustento com dignidade, com honestidade, é muito digno, não interessa o que você faça, tá? Agora, se quer cobrar da forma como é cobrado um trabalho de um árbitro, aonde, no futebol nacional, aonde envolve tudo que envolve em termos financeiramente, está mais do que na hora de profissionalizar os árbitros. E aí o Lucas Doido foi muito mais vigilante. Muito obrigado, Hilton Miranda, vigilante. De todas as profissões tem um árbitro, tá? De todas as profissões. E todas dignas. Não interessa se é médico, se é formado, não interessa se é o gari. O trabalho de um gari é digno como é o trabalho do médico. O trabalho de um gari, de um serviço braçal, é digno como é o trabalho de um advogado. Não importa a profissão, o importante é ganhar de forma honesta. Então, o Lucas Doido, treinador do América, foi muito feliz. Não se admite mais, no tempo de hoje, um futebol tão profissional, aonde envolve tanto dinheiro, aonde jogadores ganham fortunas, tá? Fortunas, até aí tudo bem, é a profissão, é eles, show de bola, tá? Aí a cobrança em cima do árbitro que é amador.
Grande Odonel, um abraço, meu querido. Boa noite, meu amigo, família. Tô na área, um abraço de fé. Um abraço de fé para você também. Muito obrigado pela audiência. Então, Licas Doido, treinador do América Mineiro, que também reclama da arbitragem, que também é chato, muitas das vezes na beira do campo, mas ele está fazendo o trabalho dele. Mas você hoje, eu já te admirava, passei a te admirar mais ainda, porque você tocou na ferida. Quando você falou, Corinthians reclama, Flamengo reclama, Internacional reclama, América Mineiro reclama, todo mundo reclama, mas ninguém quer profissionalizar o árbitro. É o que eu já falei, acaba com essa quantidade de árbitros pelo Brasil, tá? E outra coisa, eu cheguei a representar, eu fui representando o sindicato dos árbitros do estado do Pará, tá? Em uma dessas reuniões lá em Brasília, eu fui representando, o presidente não pôde ir, o vice-presidente não pôde ir, aí eu fui indicado pelo presidente e fui representando o sindicato aqui do estado do Pará, em uma dessas reuniões que houve lá em Brasília, com relação a esse tema, a profissionalização. Sabe há quantos anos isso? Sabe em que ano foi? Em 2002. Lá se vão, sabe quanto? 18 anos, e nada anda. Porque quando chega lá em cima para se conversar sobre a profissionalização da arbitragem, eles pegam o metro para baixo. Porque a pergunta é, quem vai pagar? É as federações? Quem vai pagar? É a confederação? Você é fera, meu amigo? Você que é fera, meu grande amigo Jober Frazão, já com a gente. Um abraço, uma boa noite para você e seus familiares. Muito obrigado pela audiência. Aí a pergunta é sempre essa, quem que vai pagar os encargos? Quem vai pagar os encargos? Ora, quanto a CBF agora disponibilizou para ajudar os clubes? Tá? Quem é que recebe o dinheiro dos patrocínios, dos uniformes que os árbitros vestem? Eu vou repetir, eu passei quase 12 anos da minha vida carregando pênalti, mostrando para todo o Brasil, pênalti, nas costas, no peito. Sabe o que eu ganhei da pênalti? Nada, nada. Eu só ganhava quando eu ia trabalhar, quando eu estava escalado, mas eu tinha que mostrar pênalti. Hoje se mostra Sky, né? Se mostra Sky, os árbitros estão ganhando direito de imagem. Quem é que ganha com isso? Você tem peito e muita coragem para expor tudo o que é errado no mundo do futebol. Você, amigo, terá sempre o meu apoio. Muito obrigado, meu grande amigo Jober Frazão. O Dom Árbitro já com a gente, para cima deles, professor. Então, quando aparece um Lisca doido da vida, que eu repito, o Lisca doido de doido não tem nada. De doido, o Lisca doido não tem nada. Um cara super inteligente e que está cada vez mais ocupando o seu espaço. Mas ele tocou no dedo da ferida hoje. Seu árbitro amador, mas a minha profissão é carreteiro. Olha aí. Pois é, outra profissão honrosa. É o que eu digo, cada árbitro tem sua profissão. Todos têm sua profissão, tá? De forma honrosa. Agora, tá mais do que na hora de profissionalizar o árbitro de futebol, porque a cobrança ela é muito grande, tá? A cobrança ela é muito grande. E aí o Lisca doido hoje, nessa entrevista na Sport TV, ele botou o dedo no suspiro, tá? Como que ele quis dizer o seguinte, é muito fácil só cobrar. Eu cobro, todos os clubes cobram da arbitragem, só que eles esquecem que condições os árbitros não têm, porque o árbitro ainda é amador. Porque você, ó, vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu mesmo, na época em que eu estava em atividade profissional, como árbitro do quadro nacional, eu saía às 6 horas da manhã para trabalhar no meu táxi, tá? E só parava às 7, 7 e meia da noite, tá? E quando o jogo era na quarta-feira, eu trabalhava na terça-feira e trabalhava, se o jogo era de tarde, eu trabalhava até meio-dia da quarta-feira, porque eu tinha meus compromissos no táxi. Meio-dia eu parava para ir apitar 4 horas da tarde. Entenderam? Então, tá mais do que na hora. Diminui essa quantidade de árbitros, qualifica, profissionaliza a arbitragem, porque eu vou dizer uma coisa para você, dinheiro para pagar tem. Dinheiro para pagar os encargos e para que o árbitro viva necessariamente daquilo ali, como profissão, carteira assinada, tudo direitinho, tem. Tem. Mas o árbitro, como sempre no Brasil, é o que é renegado, ó. Vai lá, faz teu jogo, acabou, tu recebe. E quando recebe,
porque muitas das vezes recebe só depois, tá? Aqui, agora nessa segunda divisão do Campeonato Paraense que está rolando, a cota que era 500 para ajudar os clubes, tiraram 250 do árbitro, tiraram 50% do árbitro para ajudar os clubes, tiraram 50% da cota da arbitragem. E até a final desse campeonato o árbitro vai ganhar 250. E teve jogo aí que o árbitro nem recebeu depois do jogo, veio receber depois na federação. Então, Lisca doido, parabéns, foi um tapa sem mão na cara de muitos dirigentes, inclusive do dirigente do América Mineiro, na qual ele é funcionário, e na cara da dona CBF, porque dinheiro tem, reduz esse número de árbitros e profissionaliza a arbitragem. E aí eu não sei quem também, lá em Brasília, como eu falei para você, há 18 anos atrás eu fui representando o Sindicato do Estado do Pará, lá em Brasília, para tratar desse tema. Já se passaram 18 anos e nada, está lá engavetado. Quando se fala em profissionalização da arbitragem, não tem quem pague. Vai se catar, não tem quem pague. Aí depois fica ajudando a federação com tantos milhões, fica ajudando os clubes com tantos milhões, mas o árbitro, que é a peça principal, não tem dinheiro para profissionalizar a arbitragem. Lisca doido, parabéns. Eu sou muito mais admirador seu agora. Parabéns. Pode me chamar de amador. Eu sempre fui amador mesmo. Fazer o quê? Sou um amador apitando nos jogos de profissionais. É por essas e outras que muitas das vezes eu nunca tolerei jogador folgado porque ganha 50, 70, 80 mil reais, que pouco me interessa, entendeu? Se ele ganha, é fruto do trabalho dele. Agora lá dentro, quem manda é o amador. Dentro das quatro linhas, a autoridade é o amador. Olha só essa incoerência, vai entender. No futebol profissional, onde milhões e milhões, né? Mas quem é autoridade é o amador. É por isso que eu nunca refresquei jogador. Nunca refresquei mesmo. Porque lá o amador que era autoridade. Beleza? São 20 horas e 20... Licas doido? Que de doido não tem nada? Treinador do América Mineiro? Parabéns. Parabéns pelas suas declarações. E daqui a pouco eu vou expor nas redes sociais tudo que o Licas falou. 20 horas e 23 minutos na grande Belém do Pará. Hoje climazinho confortável, agradável, show de bola, tranquilão por aqui. Já interagindo com a gente, João Befrazão, Ademir Marcelino, o nosso querido Dom Arte, Doca, o rei do gás do Guamá, também já está com a gente. Enfim, toda essa galera maravilhosa, muito obrigado aí pela audiência. Muito bem, olha, quinta-feira, vamos agora ao noticiário da Casa do Futebol. Na quinta-feira, agora dia 26, é 26, quinta-feira? Isso mesmo. Ó, às 3h30 da tarde, no auditório da FPF, já vai ser realizado o sorteio com os classificados para a segunda fase do Campeonato Paraense da segunda divisão. Dizendo que são 5 chaves, tá? Onde sai 2 de cada lado. 2 de cada chave, tá? Hoje, o Gavião KTG venceu a equipe do Cametá por 1-0 lá dentro de Cametá, no Parque do Bacurau, rapaz. O bicho pegou, tá me entendendo? Gavião, muito bem, obrigado. E já está se definindo. Até quinta-feira vai se definir. Amanhã tem um jogo importantíssimo da chave A3, tá? Da chave A3. Teremos, tá aqui, do grupo A3. Quarta-feira, dia 25, no Seju, às 3h30. O Paraense enfrenta o Sport Real. O Sport Real jogando apenas por uma vitória ou até um empate, dependendo do outro resultado do outro jogo, que vai ser no Humberto Parente, lá em Abaetetuba, desse mesmo grupo, Vênus e Vila Rica. Então, portanto, nesse grupo já está classificado o São Francisco de Santarém, já está classificado. Opa! Junivaldo Pereira, boa noite. Coimbrinha, Emanuel Fernandes, Joelson Cardoso, mandando um abraço. Rapaz, aí, essa turma que com certeza já está aí na Assembleia Paraense, já concentrado para arrebentar. Meu amigo Coimbra, o Emanuel Fernandes e o Joelson Nazareno Cardoso. Será que o Joelson Cardoso é o Cabeção? Meu amigo Cabeção?
Rapaz, Joelson Cabeção, um baita de um árbitro, diga-se passagem, meu amigo. Rapaz, o Joelson Nazareno Cardoso tem um reparo, que aquele reparo, nunca mais ele vai fazer uma arbitragem daquela. Um reparo que eu me esqueci, não sei se foi pela Copa Verde, acho que foi pela Copa Verde, foi. Ele vai depois, de repente, o Junivaldo pode me ajudar aí. Foi pela Copa Verde que ele fez um reparo. Que arbitragem do Joelson Nazareno Ferreira Cardoso. Aquele jogo, um jogo daquele, nunca mais. Vou te dizer. Sabe o que é um Remy Paysandu numa Copa Verde em que o árbitro simplesmente foi o melhor em campo? Foi naquele reparo que até hoje, viu, Cabeção? Até hoje eu assisto aquele jogo. De vez em quando eu pego, vou buscar lá, eu assisto, porque aquela arbitragem foi, vou te dizer. Um abraço a toda essa rapaziada aí que já está aí concentrado na Assembleia aí, com certeza para dar o baralho na Assembleia Paraense. Então, está chegando a definição da segunda divisão do Campeonato Paraense, tá? Então quinta-feira já vai acontecer a reunião para o sorteio da segunda fase, dizendo que os dois classificados que são do mesmo grupo, se eles caírem, não vai poder, tá? Não vão poder se enfrentar, não. Vai ter o sorteio para o enfrentamento de chave contra outra chave. Se cair os mesmos do mesmo grupo, não vão poder. Vamos aguardar, vamos estar atentos a esta reunião na próxima quinta-feira, dia 26. Copa do Brasil Sub-17, rapaz. Copa do Brasil Sub-17 vai ter seu início, tá? A Desportiva Paraense é que vai representar o estado do Pará. Junivaldo, eu já apitou 7 reparos, todos foram show. Sim, é verdade. Mas tem esse da Copa Verde. Não, os reparos que o Joelson Nazareno Ferreira Cardoso apitou, não teve problemas. Mas esse da Copa Verde parece que foi 3-2 ou 4-3, 3-1, não estou me lembrando agora. Mas foi uma arbitragem daquelas que eu vou dizer uma coisa, que é para pegar assim, no quadro, botar assim no quadro, ele deve ter já na casa dele, e colocar assim na sala assim, na estante da sala dele assim, Pá. Foi uma arbitragem daquelas impecável. Fez boas atuações nos Remy Paysandu que o Joelson atuou. Mas essa dessa Copa Verde aí foi demais. Então a Sociedade Desportiva Paraense vai receber o Esporte Clube do Recife amanhã pela Copa do Brasil Sub-17. Está representando o estado do Pará. Olha só, rapaz, a Elaine está com tudo, hein? A Elaine da Silva Melo vai apitar esta partida. Assistência do meu amigo Rafael Ferreira Vieira, o homem do interior, e do Acácio Menezes Leão. Quarto árbitro, olha, eles não são parentes não, é só uma coincidência. O meu queridíssimo Asley do Couto Leão. O Asley do Couto Leão vai estar saindo para a Série D. Amanhã o Gustavo Ramos Melo também vai estar saindo para a Série D, né? Rapaz, a arbitragem do Pará em evidência. Então a Elaine da Silva Melo apita amanhã, na Curuzu, às 3h30 da tarde, Sociedade Desportiva Paraense e Esporte Clube do Recife. Boa sorte a Elaine, que, diga-se passagem, vive um grande momento e não é de hoje. Demoraram muito para dar oportunidade para a Elaine. Tá aí. Se vocês não davam, mas a CBF dá. E a Elaine tá aí brilhando. E olha, não se espante se ela aparecer nessa segunda fase aí em jogos decisivos, porque capacidade ela tem, eu venho falando, não é de hoje. A Elaine da Silva Melo. E meu amigo Lúcio Pujucan, vamos dar uma grita lá com a CBF lá, botar a Elaine lá pra fora também, né? Tá lá fora. É o que eu digo, Ô filho, quem joga de boca fechada? Árbitro que apita de boca fechada. E diretor que vive de boca fechada pede esmola. Se não der uma gritazinha lá com o seu Leonardo Gaciba, que é meu amigo, né? Primeira vez que eu experimentei chimarrão na vida foi com o Leonardo Gaciba. E eu gostei. Aquele já não é ele que não gostou, foi da Maniçoba. Não gostou da Maniçoba. Então, tem que dar uma grita, filho, pela arbitragem, meu amigo Lúcio, né? Meu amigo Lúcio, que, diga-se passagem, já foi feito convite para futuramente participar do Abrindo a Janela da Arbitragem, mas ninguém vai falar aqui de diretor não, vamos falar da carreira brilhante do Lúcio Pujucan, porque, diga-se passagem, como bandeira, vou te dizer, ele bandeirou vários jogos comigo, trabalhou comigo, isso aí é fera. Muito bem, então portanto amanhã, aí o Sub-17, boa sorte à Sociedade Desportiva, aí paraense, começam bem logo,
arrebentando o Sport do Recife, porque o jogo da volta lá não vai ser fácil não, meu filho. O jogo lá não vai ser fácil não. Tá, muito bem, ó. E ontem, Clube do Remo foi até a Paraíba, lá no Almeidão, e empatou em 0-0 com... Vamos falar da Série C agora? Daqui a pouco, regra 6, os outros oficiais de arbitragem, tá? E aí o Clube do Remo foi ontem, empatou contra o Botafogo da Paraíba. Vou dizer assim, ó, na minha opinião, tá? Não sou um expert na área da parte técnica de uma partida de futebol, mas vou ser sincero com você, hein? O Remo se joga mesmo. Sei lá, o Remo respeitou demais. Me desculpe o bom amigo aí, mas respeitou demais o Botafogo da Paraíba, que não é tudo aquilo. Tá? Se o Remo vai embate de frente mesmo, se sai para jogar desde o primeiro tempo, o Remo tinha tido uma melhor sorte. E o Remo já podia estar classificado hoje. O que vai acontecer agora? Jogo da gangorra, parceiro. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Sexta-feira tem Paysandu e esse Botafogo da Paraíba. E eu acredito que o Paysandu deva vencer, porque o Botafogo da Paraíba não é nada daquilo que a gente se imagina, tá? Até porque o Paysandu precisa vencer. E no sábado, rapaz, no sábado, jogão de bola, Manaus e Clube do Remo. O Manaus jogando a vida, porque o Manaus não resta outro resultado a não ser vencer. E o Clube do Remo, o empate já classifica o Clube do Remo para a próxima fase. Agora, qualquer outro placar adverso, o Repá, se o Manaus vencer esse jogo do Clube do Remo, aí o Remo e Paysandu aqui o bicho vai pegar. Vai pegar por quê? Porque o Manaus enfrenta na última rodada o Imperatriz, o combalido Imperatriz do Maranhão. E aí nós já imaginamos os 3 pontos, né? Então, jogo da vida do Manaus, sábado, jogo da vida do Clube do Remo no sábado. Claro, o Remo tem todas as condições. Agora, se o Manaus ganhar, aí vamos ser um papo bem reto aqui, tá? Se o Manaus ganhar o jogo do Clube do Remo no sábado, o Manaus pode ir até 29 pontos. O Manaus tem 23 pontos. O Manaus pode ir até 29. O Clube do Remo tem 27. Tá? Se o Manaus ganhar, aí o mesmo que o Paysandu ganhe do Botafogo da Paraíba, o Repá aqui, só um passa. Só um passa. Por quê? Porque depois, a última rodada, o Manaus vai enfrentar o Imperatriz lá no Maranhão, e aí nós já imaginamos que 3 pontos praticamente garantidos, né? Só um milagre, né? Vamos aguardar a expectativa, mas o Remo poderia estar em berço esplêndido se ontem joga logo para decidir. Vamos para cima, que isso aqui é uma final. Daqui a gente já garante nossa classificação, mas o Remo ontem realmente foi muito mal das pernas. E o Botafogo da Paraíba e Clube do Remo ontem foi arbitrado pelo bom árbitro que eu considero, o Thiago Duarte Peixoto, que mais uma vez ontem passou em branco. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse rapaz, ele era para estar muito mais longe. Ele era para estar representando São Paulo, ele era para estar na Série A. Eu não consigo entender como é que ninguém vê nesse rapaz que ele é um baita de um árbitro. Mas vou lembrar mais uma vez o que aconteceu com ele foi em 2018. Campeonato Paulista, um Palmeiras e Corinthians, onde ele expulsou o jogador errado. E não quis voltar atrás, não quis escutar ninguém. Naquele começo de carreira, lá por 2018, ele realmente era muito prepotente. Pai tá de um árbitro, mas era aquele árbitro que... E aí, nesse erro, arrebentaram com o rapaz. E ontem o Thiago Duarte Peixoto, mais uma vez, show de bola, grande arbitragem. Alessandro Guerra chegando com a gente. Boa noite, amigo Kleber Riva de Almeida. Ligado em você, pois todos os dias aprendo com você. Estou aqui na Assembleia Paraense. Todos mandam um abraço para você. Rapaz, olha aí. Tá na Assembleia Paraense, show de bola, hein? Vou te dizer, esse quarteto aí, esse quarteto é top, hein? Vou te dizer, a Assembleia tá bem servida de árbitro aí, hein? Eu, qualquer dia desse, quando me convidarem, eu vou aí. Nem que seja para pitar o infantil. Um abraço para o Alessandro Guerra, sempre acompanhado. Deixa eu mandar um abraço também para a Rita, né?
Já que o programa não é mais de dia, aí não dá para ela interagir com a gente. Mas um abraço para a Rita, um abraço para o Carlos, diretor lá do Forte do Castelo. Eu estou aguardando até hoje, né, Alessandro Guerra, o convite, né? Forte do Castelo, até hoje. Mas nós iremos. Um abraço a toda essa rapaziada, um abraço a toda a arbitragem, os árbitros aí, companheiro, aí que estão aí na Assembleia Paraense. Campeonato aí é difícil, não é fácil. Não é qualquer um que pode ir aí, não. Essa é a realidade, tá? Só vai aí quem é meio... Eu, o Domingão, que íamos muito aí. E vou te dizer, íamos pegar. Valeu, amiga. Vai sábado. Vou sábado. Tá bom. Sábado tem jornada esportiva, meu filho. Não dá. Tem pelada. Inclusive eu já estou escalado. E depois tem jornada esportiva. Manaus e Clube do Remo. Muito bem, galera. São 20 horas e 35 minutos. Esse é o programa Regra 18. Aqui o papo é reto. Aqui a gente fala a linguagem da arbitragem como ela tem que ser. Doa a quem doer. Daqui a pouco, no segundo tempo do programa Regra 18, outros oficiais de arbitragem. Eu vou contar para vocês como é que um árbitro pode prescindir do trabalho do assistente. Vocês sabiam que se o árbitro de entender que o assistente não está querendo nada, ele pode dispensar o trabalho do assistente? Claro que pode. A autoridade é o árbitro, meu filho. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Você já sabe, estamos lá no canal no YouTube agora. Faça sua inscrição. Regra 18 Ribas, tá? Vai lá, tá todo o trabalho lá com relação à arbitragem está lá para você. Também, é claro, no Facebook, você que ainda não é meu amigo no Facebook ou minha amiga, se quiser, vou aceitar com moda satisfação para a gente conversar muito sobre arbitragem e interagir no dia a dia. Vai lá, Kleber Ribas de Almeida com a letra K. Com a letra K e, é claro, com foto. Sem foto não vai, meu filho, tá? Com foto. E depois que te der uma geral, a gente vai, e aceita. E na minha página, Regra 18. Daqui a pouco esse programa já vai estar na minha página e muito mais para você. Tudo com relação à arbitragem também vai estar na minha página. Aliás, muito obrigado. Foram 100 e poucas pessoas, propriamente assim, 110 a 111, se não me falha a memória, que aceitaram o meu convite para acompanhar a minha página. Muito obrigado a todos vocês, tá? E tenho a certeza de uma coisa, que sempre a gente vai procurar estar ali, sempre bem, colocando para vocês o dia a dia da arbitragem paraense e também, quiçá, nacional. Isso tudo que acontece no mundo da arbitragem. Meu filho, porque aqui é assim. Aliás, como eu falei arbitragem, antes de eu entrar no segundo tempo, olha só. Ontem eu falei do Jonathan Leone, do erro que ele cometeu lá no jogo Bragantino e Atlético Acreano. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu não tiro uma vírgula do que eu falei. Não tiro, porque errou mesmo e errou gravíssimo. Foi um erro grave de posicionamento, de colocação. E vou repetir mais uma vez o que eu disse aqui. Jonathan Leone, vai lá na regra 11, impedimento, e na regra 6, e estude. Porque o que eu estou falando aqui é para o seu bem. Eu recebi hoje no PV algumas colocações, né? Não sei se é de pessoas próximas a você, não sei se é de pessoas que têm uma amizade com você, eu também respeito. Todo mundo tem o direito de se posicionar, não tem problema. Tá me entendendo? Agora reitero, não tira uma vírgula do que eu falei. Você cometeu um erro gravíssimo ontem, no terceiro gol do Bragantino, que foi irregular, porque você estava mal posicionado. Porque se você estivesse na linha do penúltimo defensor do Atlético Acreano, você teria marcado, assinalado o impedimento do atacante do Bragantino. E você não estava, você estava à frente. Ainda, tá? Você estava à frente. Então, Jonathan Leone, quando eu me posiciono aqui com relação à crítica, é construtiva e é com o objetivo de, claro, despertar e mostrar para os amigos, porque eu também sou falho, eu não sou o dono da verdade. Mas graças a Deus, tudo que eu passei na arbitragem, tudo que eu estou vivendo na arbitragem, me credencio para dizer que você errou, e você errou gravíssimo. E vou dizer uma para vocês, se eu fosse o diretor de arbitragem, da comissão, vou falar isso para você, se eu fosse o diretor da arbitragem, eu tinha chamado você na minha sala, eu ia perguntar se você realmente tinha o conhecimento da regra 11, o que diz a regra 11, impedimento. E você é um árbitro assistente CBF. Grande Júnior Leão, Gigi, ainda sobrou caranguejo? Não, é depois, filho. É depois de terminar o programa. Junivaldo Pereira, presidente, mandando abraço para você. Grande Junivaldo Pereira, está aqui ao meu lado. Rapaz, já teve com a gente aí o Junivaldo Pereira, que eu vou dizer uma coisa para você. O Junivaldo Pereira, quando ele escalava o Kleber Ribas aí para a Assembleia, ele já botava a mão na cabeça. Meu Deus do céu. Vai ter doidice, vai ter doideira isso aqui.
Mas o importante é que todas as vezes que eu fui aí, eu passei tranquilo aí na Assembleia Paraense. Até porque eu não dava mole mesmo. E da última vez, quando eu deixei de ir aí, quando eu não fui mais lembrado, Junivaldo, mas você sabe, o diretor, ele me tirou, eu não apitei, mas ele não fez o que ele quis. Ele não fez o que ele quis. Eu não apitei. Quem se deu bem foi o Domingão, que ele apitou o meu jogo, ganhou dobrado. Eu também recebi a minha diga-se passagem, a Assembleia é muito direitinha nos seus pagamentos. Diga-se passagem, nenhum árbitro não tem o que falar da Assembleia. Nenhum árbitro tem que falar da Assembleia. A Assembleia paga direitinho os árbitros. Aliás, paga mais do que a segunda divisão. Paga mais do que a Federação Paraense de Futebol. Então, eu fui desligado, né? Não fui mais lembrado para a Assembleia, mas o diretor do time não fez o que ele quis. E enquanto eu, Kleber Ribas, estiver em qualquer jogo, nem diretor, nem jogador, nem ninguém vai fazer o que quer. Porque senão não adianta ter um árbitro ali. E eu não nasci para ser babaca. Eu não cheguei na arbitragem para ser babaca de jogador, de treinador, de diretor. Até porque eu conheço os meus direitos e os meus deveres no que tange às leis do futebol. Porque para isso, às vezes eu fico até 5, às vezes até amanheço estudando. Vamos lá, galera, vamos pro segundo tempo. Adoro fazer isso aqui, ó. Vamos pro segundo tempo do programa Regra 18. Os outros oficiais de arbitragem, regra 6. Vocês já são sabedores que é de competência do assistente, tá? Do assistente informar o árbitro quando a bola transpuser, quer pelo alto, quer pelo ar ou quer por baixo a linha de lateral ou a linha de fundo. É de competência do assistente, tá? Informar o árbitro para que lado é o arremesso lateral. Isso na diagonal do árbitro, perdão, na diagonal do assistente. Do outro lado, da onde não tem assistente, é por isso da importância da conversa antes, tá? O árbitro assistente indica que a bola saiu, e aí o árbitro, como a diagonal é dele, ele tem por obrigação estar ali para definir. Ele não pode olhar lá para o meio, lá porque o assistente não pode passar, tá? E esperar uma definição. Agora, na esperteza, o árbitro indica e o assistente vai logo. Mas nas diagonais dos assistentes, a incumbência, a responsabilidade é dos assistentes. Mas muitas das vezes acontece que a gente vê eles batendo cabeça. Acontece, né? Por quê? Porque faltou planejamento nos vestiários, faltou planejamento no hotel antes de ir para o estádio. Muitas das vezes. E às vezes um marca para um lado, outro marca para o outro. Ou então um espera pelo outro. Não pode. Não pode. O assistente sabe qual é a sua responsabilidade, como o árbitro sabe qual é a dele. Tá? O árbitro assistente, também hoje, as leis dão a ele o direito e o poder de fazer a demarcação dos 9,15 metros quando a falta for às suas proximidades. Tá? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vou ficar bem esperto, o árbitro de campo e o árbitro assistente. E isso vocês têm que definir isso antes. Ô meu filho, é o seguinte. Você assinalou, levantou a falta. Mas no momento em que eu erguer e dar a regra da vantagem, sabe que é a regra da vantagem, né? É a lei da vantagem, que agora é regra da vantagem. É a lei da vantagem, de regra da vantagem. É a lei da vantagem, meu filho, você tem que abaixar o quanto antes e me acompanha. Porque eu assisti um jogo aqui no Campeonato Brasileiro do ano passado, eu estava pela Rádio Aquários FM, eu estava comentando para a Rádio Aquários FM, o trabalho da arbitragem, e aí, rapaz, teve um assistente que se fez de doido aqui. Ele assinalou a infração, eu não vou esquecer isso aí, ele assinalou a infração e o árbitro deu a vantagem. E ele ficou lá com a bandeira, e o árbitro deu a vantagem e o cara não abaixava de jeito nenhum. Quando ele viu que o jogo prosseguiu, foi que ele abaixou. Ô, assistente, quando o árbitro não deixou de não observar você, não deixou de observar que você assinalou a ele, informou a ele que houve uma infração. Mas o árbitro entendeu que houve a possibilidade da vantagem, e houve a vantagem, ele fez o sinal, abaixa de imediato, meu filho, e sai atrás do penúltimo defensor, tá? Então, das infrações, as suas proximidades em que o árbitro marcar, que o árbitro lhe acompanhar, você tem todo o caminho, tá? Tem toda a liberdade para fazer a demarcação da barreira, que são de 9,15 metros. Detalhe, você foi lá, o assistente,
posicionou a barreira às 9h15, nunca volte de costa. Nunca volte de costa para a linha lateral, para o seu local de trabalho. Volte de... Quando eu falo de costa, não volte de costa para os jogadores da barreira. Venha de frente, sempre de olho no árbitro. Você não pode tirar os olhos do árbitro. Só depois que você se posicionar é que você vai procurar a sua colocação na linha do penúltimo defensor. Certo? A incumbência também do assistente. Na cobrança do pênalti, de uma penalidade, a responsabilidade do assistente é de observar se o goleiro cometeu alguma irregularidade, se ele saiu antes em que a bola seja tocada pelo jogador, pelo executor. Tá? Também é de responsabilidade do assistente. É de responsabilidade do assistente informar o árbitro na cobrança de penalidade se aquela bola transpôs a linha de gol ou não. É também de responsabilidade do assistente. Por quê? Porque ele está posicionado aqui na linha de gol, que é a linha de fundo entre os postes da meta. É de responsabilidade do assistente. Detalhe importante: os senhores não podem de forma alguma, tá, se omitir em nada, porque vocês são uma equipe, vocês são uma família. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Se tem uma coisa que eu priorizava muito antes de começar, antes de a gente entrar no campo de jogo, e que eu sempre enfatizava para os meus bandeiras, hoje assistentes, nós somos aqui uma família. Os caras lá estão defendendo o peixe deles. Os 22 estão lá para defender o peixe deles. E nós temos que defender o nosso. Tá? Então vamos procurar fazer o melhor do nosso. Porque para eles lá, quanto mais eles puderem engolir a gente, melhor para eles. Porque o jogador, ele não pensa duas vezes em simular uma agressão. Ele não pensa duas vezes em simular uma penalidade, uma infração dentro da área penal para tentar te jogar contra o torcedor. Ele não pensa duas vezes em tentar te jogar contra o treinador, contra o torcedor dele, contra o diretor dele, tá? Então põe uma coisa na cabeça de vocês quando vocês entrarem para qualquer trabalho, seja no futebol profissional, seja no futebol amador. Fazem a parte de vocês. Por quê? Defenda o que é seu, o seu prato. Porque os jogadores lá estão pensando só uma coisa: defender o deles. Eles não estão pensando em te ajudar, não. Não pense você que o jogador quer te ajudar. Não pense você. Ele vai dizer para você que você é o melhor árbitro do mundo. Marca um pênalti que não foi. Ou então assinala um gol contra a equipe dele em que a bola não entrou. Ah, meu filho, fique atento para isso. Muito bem, galera, são 20 horas e 48 minutos. É o programa Regra 18, sempre de segunda a quinta-feira. Agora, programa Regra 18, porque às sextas-feiras, abrindo a janela da arbitragem. E essa semana, amanhã, eu já devo trazer para vocês quem será o convidado especial que vai estar aqui presente, falando tudo da sua carreira, da sua brilhante carreira, até porque vai vir aqui só os monstros sagrados da arbitragem do Pará, a arbitragem nacional. Certo? Então amanhã eu já vou trazer para vocês o nome do convidado que vai estar presente aqui conosco na sexta-feira. 20 horas e 49 minutos. Regra 6, os outros oficiais da arbitragem. Você também é sabedor que é de sua responsabilidade, assistente, auxiliar o árbitro reserva, né, quando de uma substituição, principalmente na expensão. Não custa nada, o jogo está parado. Você vai lá, também inspeciona junto com o árbitro reserva o equipamento, o material do jogador, se está tudo ok. Tá? Para você também dar o sinal de ok para o árbitro junto com o árbitro reserva. É importante também, você tem que estar presente para ajudar o árbitro reserva no procedimento da substituição. Outra coisa, qualquer situação que aconteça fora do campo visual do árbitro, em que você visualize e que você tenha certeza, não pense duas vezes em informar o árbitro. E hoje, mais do que nunca, através da tecnologia, eu não estou nem me referindo ao VAR, porque do VAR não escapa nada, tá? Eu estou me referindo, vamos dizer, da Série B para baixo, tá? Não se omita. A pior coisa que pode acontecer é um assistente se omitir. E outra coisa, todas as vezes em que você
for passar uma informação para o árbitro, nunca diga, eu acho, talvez, não, ou é ou não é. Para você informar ao árbitro de um lance que você viu, você tem que ter primeiro a convicção, tá? Nunca use as palavras talvez, eu acho, não tenho certeza, não. Se for para chamar o árbitro, se for para informar o árbitro de campo, você tem que ter a convicção e dizer, é isso e assado. Pronto. Agora, o cartão é com você. O cartão que você vai apresentar é você. Hoje tem alguns códigos, né? Direita, esquerda, o assistente fazendo para o árbitro. Não precisa. Não precisa, até porque o árbitro tem por obrigação, o árbitro de campo, como os assistentes, tem a obrigação de saber que existe, as faltas são imprudência, ação temerária e uso de força excessiva. Em 2 são cartões e 1 não. Então hoje tem os códigos. O assistente marcou, sinalizou a falta, aí já aponta para o árbitro que é cartão amarelo. Fala sério. Não. O árbitro tem que saber se aquela infração foi ou não para cartão amarelo, se aquela infração foi ou não para cartão vermelho. Tudo bem, de repente isso é uma conversa antes, que houve o que aconteceu. Tá, mas necessariamente não precisa. Não precisa. O árbitro tem que ter por obrigação saber a obrigação dele dentro do campo de jogo. Principalmente no que concerne a regra 12. Qual é a regra 12? Qual é a regra 12? Faltas e incorreções. É isso? É outro errado. Faltas e incorreções. Então, ainda dentro da regra 6. Senhores assistentes, entendam uma coisa. Onde é que é mais exigido vocês? Que é complicadíssimo com o assistente. Que é a infração do impedimento. Ora, é claro que muitas situações que acontecem milimétricas, humanamente, a olho nu, é complicado. A gente sabe que não é fácil, tá? Principalmente nas competições em que não tem o VAR para ajudar. E ainda assim com o VAR tá tendo um monte de problema aí daquela linha. Nunca dizem que aquela linha tá certa, tá? Mas uma dica para os senhores. Concentração. Não larguem o penúltimo defensor, nem... Eu já ia falar eu falei uma vez pro Bandeira, vamos aqui no momento de descontração, eu falei para um Bandeira meu uma vez, foi lá no Acre, eu falei, era o Bandeira de lá, e eu falei pro Bandeira, ele ficou bolado comigo, eu falei para ele, é o seguinte, fique atento, tá, todo mundo concentrado, ligado, tá me entendendo, vamos nos ajudar, nós somos uma família, e eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, senhores bandeiras, não larguem o penúltimo defensor, nem se ele for pro banheiro. O cara ficou... Rapaz, eu descontraía muito no vestiário, ao mesmo tempo que era coisa muito séria, mas eu também descontraía. E aí um dos assistentes não gostou. Você tá me chamando de quê? Não, não te chamando de nada. Só tô dizendo pra você não largar de uma forma de... Entendeu? De brincadeira. Não larga o penúltimo defensor, nem se ele for pro banheiro. Mas depois ficou tudo tranquilo. Depois do jogo nós demos risada. Eles me levaram para conhecer lá um pouco do Acre. E aí depois a gente tomou uma água que o passarinho não bebe, né? E aí depois ficou tudo show de bola. Mas nada que eu falei isso, eles ficaram boladão comigo. Então vamos lá. Então, a mesma responsabilidade de um árbitro do campo, de um árbitro central, o assistente não é diferente. E botem uma coisa na cabeça de vocês. Não vão com problema. Não desperdice, não vá querer atribuir ou então levar os seus problemas para o campo de jogo e querer colocar em cima do árbitro de campo. E como eu falei na abertura do segundo tempo, um árbitro pode prescindir do seu trabalho, assistente, tá? E não adianta você ficar chateado não. Se o árbitro perceber que você não está bem, se o árbitro perceber que você não está colaborando, se o árbitro perceber, entender que você não está fazendo o seu trabalho correto, o árbitro pode sim, naquele momento, prescindir do seu trabalho, pedir a sua substituição. Porque muitas das vezes, um árbitro de campo, ou então os próprios assistentes, trazem os problemas da rua, ou problema de casa, para dentro do campo de jogo. Foi aquela história que eu contei para vocês, de um árbitro de renome aqui no Pará, no Campeonato Brasileiro, que ele foi a vias de fato, só não foi a vias de fato com o seu assistente,
E diz passagem, um assistente do mesmo local, né, do seu mesmo estado, porque eu me meti, mesmo eu com esse tamanho, eles tudo grandão, mas eu me meti no meio, até os gandulas se meteram, você está me entendendo? Para que eles não chegassem a uma via de fato. Mas por quê? O assistente tinha tido um problema sério em casa, tá me entendendo? Não veio com a cabeça legal. Como ele já não se dava bem com o hábito mesmo, isso tudo depois nós ficamos sabendo já no bate-papo, depois no restaurante. Mas só com a presença de um, o outro não quis sair, né? E ficamos sabendo, tá? Então, quer dizer, são coisas que a gente pensa que não vai acontecer, mas pode acontecer. Então não pode acontecer isso, tá? Então, todas as vezes que você estiver escalado em trio, tá? Lembre-se, aquilo ali é uma família. Ali, aquele trabalho depende de todos vocês, porque se um errar, você pode ter certeza que o resto não será esquecido, ok? Amanhã muito mais da regra 6, os outros oficiais de arbitragem. Agora são 20 horas e 55 minutos. Junivaldo Pereira chegando. Kleber, alguns assistentes confundem e esquecem que o goleiro e o jogador inclui ele como último defensor. Então, o goleiro e jogador inclui ele como último defensor. Veja bem, o último defensor sempre será o goleiro. O penúltimo defensor, obviamente, que é aquele que está à frente do goleiro. E que pode ser os dois zagueiros que estejam em linha, diga-se passagem, tá? E aí, se você vai se posicionar onde o goleiro está? Claro que não, você tem que se posicionar no penúltimo defensor. Por quê? Porque não há impedimento. O que caracteriza uma infração? O que caracteriza uma infração de impedimento? Quando um jogador está entre o goleiro e um defensor. Ele tem que ter dois adversários. Ele tem que estar no mínimo na mesma linha de dois adversários. Tá? Ele tem que ter dois adversários à frente. Ele não pode ter um adversário só. Se ele tiver um adversário só, ele está numa posição de impedimento. E nunca é demais lembrar que hoje o impedimento... Aliás, vou aproveitar e mandar um recado aí para os boleiros da Assembleia Paraense. É bom que os árbitros orientem aí, tá? É bom deixar bem claro que hoje, mesmo no futebol amador, que é o impedimento só de bola parada, o jogador só se encontra na posição de impedimento, só se configura uma infração de impedimento se ele tiver uma participação ativa, tá? Antônio Jorge chegando com a gente. Se o goleiro sair da área e fica um zagueiro, qual linha fica o assistente? Ora, o goleiro saiu da área, ficou um zagueiro lá dentro, tem que ficar na linha do goleiro, né? O goleiro é um jogador como outro qualquer, né? Tem que acompanhar. Quem vai dar a condição é o goleiro. Ele é um jogador como outro qualquer. Lembre-se, para não configurar o impedimento tem que ter dois adversários. Tem que ter dois adversários entre ele e a linha de fundo. Um adversário entre o atacante e a linha de fundo configura o impedimento. Configura o impedimento. Então, o goleiro, no momento que ele sai, vamos dizer assim, lá vem uma jogada, aí o goleiro saiu, aí foi um zagueiro para lá, para o lugar do goleiro. O assistente tem que estar na linha do goleiro, porque o penúltimo defensor passa a ser o goleiro, e o goleiro ele é um jogador como outro qualquer, só a lei só dá o direito a ele, ele é o único que pode pegar com as mãos, e isso ainda dentro da área, porque fora da área tem restrições, tá? Então sempre é o penúltimo defensor, sempre. Não me vão fazer como o Jonathan Leone, que ficou, né? Aí o Jonathan Leone acho que ficou meio boladão comigo, mas eu não falei nenhuma mentira, eu falei o que aconteceu. A Kleber Ribas de Paulo de Melo, parceirão, vai vir aqui, tem muita história, Paulo Melo. E aí o teu pai já chegou, compadre? Teu pai já está aqui em Belém? Que ele vai vir aqui para conversar com a gente, o grande Jacozinho, um dos monstros sagrados, como bandeira, como assistente CBF, representando o estado do Amapá, e é um dos injustiçados lá no Amapá, pela atual diretoria da comissão de arbitragem, que o Jacozinho, nem para analisar futebol pelada, ele não foi convidado para a federação. Mas ele vai contar tudo isso aqui, porque eu vou esmiuçar ele aqui. Vou esperar ele aqui para a gente conversar. Já chegou em Belém? Amanhã eu vou ligar para ele. Eu vou logo avisando para ele. Manda um zap para ele, ó. Amanhã a Kleber Rio vai entrar em contato com o senhor, pai. Alguns assistentes confundem isso e ficam na linha do zagueiro. Não pode. Não existe isso. O posicionamento de um assistente é na linha do penúltimo defensor.
ou dos dois últimos defensores. Vamos dizer que está aqui o zagueiro, vamos dizer que está aqui o goleiro. Os dois estão em linha. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui. Pois avise que não. E outra coisa, aproveitando, Junivaldo, que isso é importante aí na Assembleia, porque tem muitos desportistas aí, jogadores que não sabem. E muitas das vezes, eu até aproveito para orientar os colegas que estão indo aí na Assembleia, em qualquer lugar do futebol amador, que dê a orientação quando houver aquela famosa falta, onde o jogador vai cobrar, aí o atacante fica lá sozinho, aí o jogador aqui está dizendo, olha, está impedido, está impedido. Acabou isso, o impedimento só com a participação ativa do jogador. Ele pode estar lá na banheira, lá, mas se ele não participar ativamente da jogada, não configura impedimento. Raimundo Eliezer Oliveira, o popular Chocolate, está com a gente, grande, cheguei, um abraço a todos, já chegou no finalzinho, mas que honra poder encerrar com você. E nesse término de programa, mais uma vez quero agradecer a participação de cada um de vocês, muito obrigado por vocês terem interagido com a gente, mas hoje, infelizmente, nós tivemos uma notícia muito triste, tá? Hoje nos deixou o alô você, Fernando Vanucci, que eu tenho certeza que não sou eu, como todos vocês aí, puderam acompanhar o trabalho desse grande profissional da comunicação. O alô você, Fernando Vanucci, hoje nos deixou aos 65 anos de idade. Hoje também o pai, o seu Francisco, o pai das maiores duplas sertanejas desse país, do Zezé de Camargo e Luciano, também nos deixou, tá? E é claro, a gente fica aqui, manda para os familiares as nossas condolências, conforte os corações dos seus familiares e que Deus possa receber a eles com toda a luz e a todos que infelizmente no dia de hoje nos deixam, ok? Mas também temos uma notícia boa hoje, o nosso queridíssimo Nilson Chaves, né? Grande, olha a viola, põe farinha d'água, põe açúcar. Hoje, graças a Deus, né? Saiu daquela situação um pouco mais delicada que ele estava e hoje está já se recuperando muito, mas muito, graças a Deus, bem melhor do momento difícil que ele vinha passando com relação ao Covid. O nosso queridíssimo, essa personalidade paraense, grande cantor, compositor Nilson Chaves. Que bela notícia mesmo. Muito bem, são 21 horas e 2 minutos, o programa Regra 18 chegou ao seu final. É claro, como sempre, com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que possam dar a todos vocês um belo descanso, uma boa noite e que amanhã todos nós estejamos firmes e fortes com saúde para enfrentar mais um dia de luta. Mas ó, peraí. Agora, como eu falei para vocês antes de começar o programa, vamos deliciar num belo de um caranguejo. Vocês são servidos? Ah, então vem, mas não demora muito, senão você não vai encontrar nem a unha, quanto mais o caranguejo. Galera, um forte abraço, encerrando aqui com o popular. Alô Brasil, olha o caranguejo aqui, que maravilha. Aqui é Pará, filho, aqui é Belém, show de bola. Um abraço, até amanhã, 8 horas, fique com Deus, fui!